amigos e amigas, bom dia. A paz de Cristo possa reinar em cada um dos vossos corações. O compêndio da Bíblia encerra grandes lições para seus estudiosos, devido à sua diversidade de assuntos. Por vezes ela é mal compreendida e desta forma surgem interpretações incorretas. Um exemplo clássico da situação acima é a parábola do rico e do Lázaro, citada em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola que tem sido mal aplicada mesmo no meio do Evangelho. O propósito desta pesquisa é buscar de maneira segura algumas soluções para perguntar para que foi direcionada esta parábola. Porque Jesus usou esta parábola, qual o propósito fundamental desta parábola? O presente estudo limitou-se a pesquisar em dicionários, comentários, enciclopédias e obras literárias de diversos autores, em fontes no português e inglês. A pesquisa iniciou-se com esta breve introdução, seguida de 4 partes fundamentais. A primeira explicando o que é uma parábola e o uso da sua interpretação. O segundo é abordando o público-alvo da parábola do rico e Lázaro. Na terceira, um rápido estudo das palavras relevantes do texto. E a quarta parte sendo a aplicação para o presente, encerramos o trabalho com o resumo e conclusão desta obra. Através deste compêndio, o grupo de alunos pesquisadores espera contribuir para que esta parte das Santas Escrituras seja bem compreendida. O que é uma parábola? Parábola inglesa, a palavra inglesa parábola vem do grego parábola, tendo o significado de uma justa posição, uma comparação, uma ilustração. Uma parábola, um provérbio, esta palavra vem do verbo parábolo, significando ordenar as coisas ao lado de outra, ou seja, por comparação. Essencialmente, o grego parábolo e sua equivalente hebraica nasal são mais plenos em significados de que a palavra inglesa parábola, limitando sua definição com uma narrativa cujos propósitos primários é ensinar a verdade de uma forma literária, é uma metáfora ampliada. Mas nos Evangelhos, uma parábola é uma narrativa colocada lado a lado de uma certa verdade espiritual, para fins de comparação. As parábolas do nosso Senhor Jesus geralmente foram baseadas sobre experiências comuns da vida familiar, diária de seus ouvintes, e frequentemente sobre incidentes específicos que recentemente tinham ocorrido e que eles podiam ver no momento. A narrativa em si própria era simples e resumida, e sua conclusão geralmente tão óbvia de modo a não permitir incertezas, colocada lado a lado de uma verdade espiritual.
contexto em que uma parábola é dada, o lugar, as circunstâncias, as pessoas a quem foi falada e o problema em discussão deve ser tomada em consideração e feita a chave para a interpretação. A própria introdução e conclusão de Cristo para as parábolas geralmente tornam claro o seu propósito fundamental. Cada parábola ilustra um aspecto fundamental da verdade espiritual. Os detalhes de uma parábola são significativos unicamente quando contribuem para a classificação daquele ponto particular da verdade. Antes que o significado da parábola no reino espiritual possa ser compreendida, é necessário ter um quadro claro da situação descrita na parábola, em termos de costumes e modelos do pensamento e expressão. Parábolas são vividas, palavras ilustradas que devem ser vistas conforme foi falado, antes que possam ser compreendidas. Em vista do facto fundamental que uma parábola é dada para ilustrar a verdade, e geralmente uma verdade particular, nenhuma doutrina pode ser baseada sobre detalhes incidental de uma parábola. A parábola integral e em parte deve ser interpretada em termos da verdade e é designada para ensinar quando colocada em linguagem literal no contexto imediato em qualquer lugar das Escrituras. Estabelecido o significado e a interpretação das parábolas, pode-se adentrar ao próximo tópico da pesquisa. Qual o público-alvo? Quando se lê o texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, naturalmente ocorre a interrogação sobre para que público Jesus direcionou esta parábola. Acerca do pouco que se sabe e quanto às circunstâncias que rodearam a apresentação desta parábola, o comentário adventista do sétimo dia afirma que fica evidente o facto de que esta parábola foi dirigida especialmente aos fariseus, mas também aos discípulos, aos publicanos e aos pecadores, e finalmente ao grande público que também estava presente. Os fariseus, termo que significa separados, era a seita mais segura da religião judaica. Segundo Atos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5, foi uma seita criada no período anterior à Guerra dos Macabeus, com o fim de oferecer resistência ao espírito helênico que se havia manifestado entre os judeus, tendentes a adotar os costumes da Grécia. Torna-se relevante, nesta parte da presente pesquisa, conhecer a crença desta seita. Os fariseus sustentavam a doutrina da predestinação, que consideravam em harmonia com o livre-arbítrio. Criam na imortalidade da alma, que haviam de reencarnar-se também na existência do espírito. Criam nas recompensas e castigos na vida futura, de acordo com o modo de viver neste mundo, que as almas dos ímpios eram lançadas em prisão eterna, enquanto que as dos justos, revivendo, iam habitar em outros corpos. Os fariseus eram estritos e fanáticos, conservadores bíblicos, e como escribas difundiam ensinos exagerados que circundavam a lei e as observâncias legalistas. Joséfo, que também era fariseu, diz que eles não somente aceitavam a lei de Moisés, interpretando-a com exagerada diligência, como também haviam ensinado ao povo mais práticas do que os seus antecedentes, que não estavam inscritos na lei de Moisés. Consequentemente, esta crença tornou-se hereditária, professada por homens de caráter muito inferior ao que ela professava. O Andes, o além, o mundo subterrâneo dos mortos, é traduzido também por inferno. No século XIX, Andes ocorre mais de 100 vezes, na maioria das vezes para traduzir o hebraico Sheol, o mundo subterrâneo que recebe todos os mortos. É uma terra de trevas,
onde não há lembrança de Deus. Podemos ver em Jó, capítulo 10, versículo 21 e 22, Jó, capítulo 26, versículo 5, Salmos, capítulo 6, versículo 5, Salmos, capítulo 30, versículo 9, e também podemos ver em Provérbios, capítulo 1, versículo 12, Provérbios, capítulo 1, versículo 27, Provérbios, capítulo 27, versículo 20, Isaías, capítulo 5, versículo 14. Portanto, para compreendermos o significado real de ambos é necessário estudarmos o significado de Sheol no Antigo Testamento. Sheol significa sepultura, inferno, cova. O vocabulário não ocorre fora do Antigo Testamento, à exceção de uma única vez, é nos papiros judaicos de Elefantina, em que é usado com o sentido de sepultura. A palavra obviamente se refere de alguma maneira ao lugar dos mortos. Há grande divergência de opinião acerca do significado do termo, o que é em parte causada por diferentes maneiras de entender o ensino do Antigo Testamento sobre a questão da morte e ressurreição. Um dos problemas de Sheol é que os homens, tanto bons quanto maus, vão para lá, mas a melhor tradução para Sheol parece ser sepultura, de acordo com o seu uso na Bíblia. No judaísmo rabânico, sob a influência persa e helénica, apareceu a doutrina da imortalidade da alma, alterando-se assim o conceito de antes. A atestação mais antiga desta doutrina é Enoque, capítulo 22. Um fator contribuinte neste ponto é a substituição da doutrina neotestamentária da ressurreição dos mortos pela doutrina grega da imortalidade da alma. Assim acontece no cristianismo irrefletido, que fracassa por não perguntar se a crença se fundamenta no Novo Testamento ou no pensamento grego pagão. Ao chamar Abraão de pai, Abraão, o rico está apelando para a afinidade sanguínea com o pai desta nação. Entretanto, essa atividade genética física, especialmente na teologia de Lucas, nada significa. Segundo uma lenda judaica, Abraão estará sentado à entrada do inferno a fim de certificar-se que nenhum israelita circuncidado seja atirado ali. Entretanto, até mesmo para os israelitas sentenciados a passar algum tempo no inferno, Abraão detém a autoridade de retirá-los de lá e recepcioná-los, reencaminhando-os ao céu. Provavelmente essas tradições deram ao rico da parábola a esperança de que Abraão pudesse confortá-lo. O seio de Abraão, como em Lucas, aparece em caso acusativo, singular masculino, como religião enseada, o mesmo sentido usado em Jó, capítulo 1, versículo 18. Três expressões eram comumente usadas entre os judeus para expressar o futuro estado da bem-aventurança, a saber, primeiro, o jardim do Éden ou paraíso, segundo o trono da glória, descer o seio de Abraão. Na parábola do rico e Lázaro, está em Lucas capítulo 16, versículo 20, é usada a terceira dessas expressões, a qual também era a mais comumente usada entre os três. Para os judeus, a comunidade do Antigo Testamento, o termo é que sulco, dobra, colo, regaço, seio, possuía uma variedade de ideias abstratas e figurativas. É usado para enfatizar a intimidade familiar. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 54. O cuidado atencioso e o desvelo podem ser por ele expresso como um caso de desvelo da viúva para com seu filho enfermo e da promessa divina de carregar seu povo junto ao seio. Colocar as esposas do rei morto ou deposto no regaço do novo rei representava a autoridade desse monarca. Também está em Samuel capítulo 16, versículo 20 a 23. Noemi colocou formalmente o filho de Ruth no seu regaço, como símbolo de que o menino era seu legítimo herdeiro e também herdeiro do seu falecido marido. Está em Ruth capítulo 4, versículo
porquanto este termo podia significar hóspede favorecido do céu. A ideia de filiação era um importante conceito judaico sobre a salvação. Ser um homem justo ou justificado é um filho de Abraão, que está sendo transformado à imagem do Filho. Romanos, capítulo 8, versículo 28, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Alguém que determinará por participar de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 19, e de sua natureza divina. A expressão o seio de Abraão, na passagem de João, capítulo 18, versículo 23, notas que jazer no seio era o lugar dos convivas mais favorecidos. A expressão seio de Abraão do Novo Testamento transmite a ideia de consolo, paz e segurança, visto que Abraão, como progenitor da nação judaica, naturalmente preocupava-se com o bem-estar de todos os seus descendentes. Esta parábola é a mais comentada do Evangelho de Lucas, devido a ser mal interpretada e equivocamente compreendida por alguns leitores. Muitos têm afirmado que este relato de Cristo não é uma parábola pelo facto dele não a ter mencionado como tal. Esta declaração é imprudente, desde que há parábolas aceitas como parábolas sem que Jesus as mencionasse como pertencente a este género literário. Porém, de acordo com o manuscrito D, que é o Código de Beza, esta parte do Evangelho de Lucas se trata de uma parábola. Há uma sequência de parábolas mencionadas por Jesus nesta parte de Lucas: a do filho pródigo, o administrador infiel e automaticamente a parábola do rico e do Lázaro. Existe uma suposição de que Jesus queria dizer através desta parábola que os homens bons e maus recebiam suas recompensas após a morte. Por esta alegoria contradiz dois princípios. Primeiro, um dos princípios mais relevantes da interpretação, segundo já foi visto, é que cada parábola tem um propósito de ensinar uma verdade fundamental. Segundo, o sentido de cada parábola deve ser analisado a partir do contexto geral da Bíblia. Na verdade, Jesus, nesta parábola, não estava tratando do estado dos homens na morte, nem do tempo quando se darão as recompensas. Ademais, interpretar que esta parábola ensina que os homens recebem sua recompensa imediatamente após a morte é contradizer claramente o que a Bíblia apresenta por um todo. Podemos ver em Mateus, capítulo 16, versículo 27, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 55, Isaías, capítulo 4, versículos 16 e 17, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Obviamente, nesta parábola, Jesus estava fazendo uma clara distinção entre a vida presente e a futura, pretendendo através desta revelação mostrar que a salvação dos judeus, fariseus ou de qualquer homem seria individual e não coletiva, como criam isso através da verdadeira consideração a imutável lei de Deus aos profetas. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 27 a 31. A parábola do rico e Lázaro tem o propósito de ensinar que o destino futuro fica determinado pelo modo que o homem aproveita as oportunidades nesta vida. Em conexão com o contexto da parábola anterior do administrador infiel, se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Sendo assim, compreende-se que os fariseus não administravam suas riquezas de acordo com a vontade divina, e por isso estavam arriscando seu futuro, perdendo a vida eterna. Portanto, fica estabelecido que interpretar esta palavra de forma literal resultaria em ir contra os próprios princípios encontrados nas Escrituras, como comendo, cheio fosse essa história uma narrativa real. Enfrentaríamos o absurdo de ter que admitir
ser o seio de Abraão o lugar onde os justos desfrutarão o gozo e que os ímpios podem ver e falar uns com os outros. Na Bíblia não encontramos um lugar de descanso, referindo-se como seio de Abraão, mas segundo o historiador Joséfo, os judeus do tempo de Jesus criam numa fábula muito semelhante à dada por Cristo. Obviamente não se pode deixar de reconhecer a íntima semelhança entre a fábula judaica e a parábola do rico e do Lázaro. Por isso os judeus do tempo de Jesus costumavam chamar o lugar dos justos de seio de Abraão, uma afirmativa que não é bíblica. A aplicação. As lições apresentadas nesta parábola são claras e convincentes. Porém, os justos ou injustos receberam suas recompensas somente no dia da ressurreição. Está em Jó, capítulo 14, versículo 12 a 15 e 20 e 21. Salmos, capítulo 6, versículo 5. Salmo 115, versículo 17. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3 a 6. E Isaías, capítulo 38, versículo 18. O problema não estava no facto do homem ser rico, mas sim por ser egoísta. A má administração dos bens concedidos por Deus havia afastado os fariseus e os judeus da verdadeira riqueza que é a vida eterna, esquecendo do segundo objetivo, que se encerra na lei de Deus: amarás o teu Deus como o teu próximo, como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus capítulo 22, versículo 39. A Bíblia declara que todos os homens enfrentarão o juízo final. Este é o tempo de assegurar a salvação. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Isaías capítulo 1, versículo 27. Jeremias capítulo 33, versículo 15. E Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Ellen White deixa claro que o diálogo entre Abraão e o homem outrora rico é figurativo. O importante e o propósito da parábola é que todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos deveres dele exigidos. A responsabilidade dos homens são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Ao descrever a parábola do rico e Lázaro, Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade de o homem assegurar a salvação da alma depois da morte, mostrando assim a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. A parábola do rico e do Lázaro é encontrada em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, tem levantado interpretações incorretas sobre o que Jesus estava falando com esta ilustração. Não se pode deixar de lado o propósito do uso das parábolas, que era em primeiro lugar clarear a mente para ela introduzir uma verdade fundamental, não sendo em si própria uma verdade. No contexto de Lucas 16, vários grupos de pessoas estavam envolvidas, porém o objetivo desta parábola é direcionada especialmente aos fariseus. Esta seita judaica cria na doutrina da predestinação, imortalidade da alma, assim como também nas recompensas e castigos na vida futura. As almas dos ímpios eram lançadas em prisões enquanto as dos justos reviveriam em outros corpos. Ao estudar as palavras do texto relevantes com seio de Abraão e Hades, nota-se que a esperança do povo judeu, e não só do grupo de fariseus, depositavam suas esperanças no facto de serem descendentes de Abraão e que por ele ser seu progenitor salvaria toda a sua semente. Portanto, Jesus estava usando as crenças dos fariseus para lhes dar uma mensagem fundamental de que o destino de cada homem fica determinado pela forma que aproveita as oportunidades nesta vida. A aplicação mais relevante desta parábola reside na metodologia de Jesus em levar a mensagem no Evangelho.
Cristo usou a crença dos fariseus para lhes ensinar uma verdade fundamental, que significa a oportunidade de vida que existe enquanto o homem vive, que hoje é aparentemente um problema. Ao se ler a Bíblia, foi solução para dar a mensagem àqueles homens. Jesus, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, não estava interessado em provar o que era errado, e sim o que era certo, pois ele é a verdade. Cristo estava mais preocupado em salvar as almas, quebrando paradigmas, conceitos e preconceitos, pois ele fez tudo para salvar as pessoas, e a mensagem foi dada, portanto, uma obra de transformação. Tenha um bom dia na paz de Cristo. Que realmente que possamos entender uma parábola, nunca, pelo menos estas parábolas, é uma forma de transmitir a mensagem de com uma verdade fundamental. Tenha um bom dia e uma boa semana na paz de Cristo.